Então, pessoal, eu acho que vou fazer uma aulinha um pouquinho diferente hoje. Vou usar a minha bancadinha aqui, porque o tópico que a gente vai abordar, que é critério de estabilidade de Hurwitz, ele demanda uma atenção, bastante atenção, na forma com que eu vou desenvolver, né? Então, para a gente ter uma atenção maior na solução e no exemplo, eu vou usar aqui a bancadinha com uma câmera mais focada no que eu vou desenvolver. Eu acho que vai ficar melhor, pelo menos para essa parte do conteúdo. Tá? Então, bem rápido, o que é o critério de estabilidade de Hurwitz? Primeiro, o nome é de dois malandrinhos aqui, o Hut e o Hurwitz. Tá? Não é um carinha só. Né? Eles desenvolveram a técnica meio que ao mesmo tempo, paralelamente, enquanto que um fez uma abordagem mais matricial, né? O outro desenvolveu a mesma coisa de uma forma sensivelmente diferente. Mas, em resumo, a técnica ela é utilizada para a gente descobrir se há raízes no SPD de qualquer polinômio. Então, dado um polinômio qualquer, né, Q de S, no formato A0, S na N, mais A1, S na N-1, mais A2, S na N-2, mais 3 pontinhos, até o inferno, não, até só a N, S na zero. Esse carinha aqui, ó, esse polinômio, é de grau N, então não importa o grau. Tá? A estratégia de Hurwitz, ela é uma estratégia que não calcula raízes, ok? Ela tão somente me dá a informação que eu quero ter. Que da aula passada a gente viu que o sistema vai ser estável se não houverem raízes no semiplano direito. Tá? E o Hurwitz é uma técnica justo para isso, porque ela descobre quantas raízes um polinômio qualquer tem no semiplano direito. Tá? Então, o meu objetivo não é encontrar as raízes, é só verificar a estabilidade em sistemas. Tá? Como é que é a técnica? A técnica se baseia na montagem de uma tabela. Essa tabela, pessoal, chama de tabela de Hut ou tabela de Hurwitz, ela é feita de maneira iterativa, utilizando cálculo de determinantes de matrizes. Isso matematicamente. Tá? Eu vou abordar a montagem da tabela de Hurwitz de uma maneira um pouquinho mais divertida, mas em resumo, é solução de determinantes de matrizes, como alguns já vão notar quando a gente montar a tabela. Tá? Então, a tabela é feita de maneira iterativa, ok? E depois que eu monto essa tabela, eu vou avaliar a primeira coluna. Né? Então, o número de trocas de sinal na primeira coluna me indica o número de raízes no semiplano direito. É igual ao número de raízes de Q de S no semiplano direito. Tá? Então é bem isso que eu quero, tá, pessoal? Eu vou literalmente montar uma tabelinha sem precisar solucionar o polinômio e vou avaliar o número de trocas de sinal na primeira coluna. Tá? Se eu tenho trocas de sinal, né, por exemplo, eu tenho positivo, positivo, se eu tenho um carinha negativo, isso já vai me indicar que esse carinha tem raízes no semiplano direito. E mais, o número de trocas vai ser exatamente igual ao número de raízes que esse polinômio tem no semiplano direito. É uma coisa, é meio que uma bruxaria, como vocês vão ver, tá, pessoal? É uma bruxaria. Né? Eu não vou entrar no tocante matemático porque eu nunca fiz questão de ir atrás disso. A gente vai usar o critério de estabilidade, a tabela de Hurwitz, a gente vai usar aqui como uma ferramenta, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, num exemplo genérico, usando coeficientes A0, A1, A2, A3 até a N,
como que eu monto a tabela de Routh-Hurwitz, e depois a gente vai aplicar ao nosso exemplo que ficou da aula passada, tá? Que é avaliar a estabilidade desse sisteminha de controle. Por quê? Porque eu vou ter que verificar se esse polinômio aqui, ó, ou melhor, quando que esse polinômio aqui embaixo vai ter raízes no semiplano direito. Fechou? Bora então montar a tabelinha de Routh-Hurwitz. Então, ó, eu fiz aqui tipo um gridzinho, tá? Para facilitar a minha vida, tá? Então, pessoal, se eu tenho um polinômio genérico qualquer, tá? E o polinômio aqui em questão, até deixa eu abrir aqui, e o polinômio em questão aqui é Q de S, é o mesmo que eu coloquei lá, ó. A0, S na N, mais A1, S na N menos 1, mais A2, S na N menos 2, mais 3 pontinhos, até o meu termo independente, que vai ser o AN vezes S na 0, ou simplesmente AN. Então eu tenho aqui o meu polinômio e seus coeficientes, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, até o grau do polinômio. Como é que tu vai montar a tabela, ou começar a montagem da tabela de Routh-Hurwitz? Tá? As duas primeiras linhas dessa tabela, né, a linha 1 e a linha 2 aqui, eu vou obter diretamente do polinômio. Eu não vou calcular nada. As duas primeiras linhas dessa tabela, tá, eu vou completar, literalmente completar com os meus coeficientes do meu polinômio. Simples assim. Bem fácil. Começando do carinha que multiplica S na N, que é o mais alto grau, eu vou colocar ele no índice 1, 1 aqui, bem no início. Tá? Então eu vou colocar o A0, é o A0. O que tu vai fazer? Tu vai pular o A1. Tu vai pular aquele que multiplica S na N menos 1. E colocar aqui o A2. Tu vai pular o A3 e colocar o A4. Pular o A5, colocar o A6. Ô, professor, até onde que eu vou? Cara, tu vai ir até onde tu tiver coeficiente, né? Não importa. Tu vai preenchendo essa linha até que zere os coeficientes do teu polinômio, né? É óbvio que quanto maior o grau do polinômio, né, mais coeficientes a gente vai colocar aqui, né? Fica meio óbvio o que eu vou ter que colocar na próxima linha. Eu vou ter que colocar os coeficientes que restaram, tá? Eu vou colocar o A1, A3, A5, A7. O pessoal já deve ter notado que aqui eu tenho os coeficientes pares, segundo essa forma geral que eu coloquei, e aqui eu tenho os coeficientes ímpares, né, com subíndice par e subíndice ímpar. Beleza? Só isso, professor? Só isso. Né? Agora o negócio vai começar a ficar mais interessante. Tá? Por quê? Porque todos os demais elementos dessa matriz, dessa tabelinha, né, eles vão ser calculados iterativamente usando determinantes de submatrizes formadas por esses carinhas ali. Mas eu acho isso chato de fazer, sinceramente. Quando eu for fazer no computador, bom, daí isso é uma boa, né? Daí eu vou realmente ir para uma representação matricial. Mas para resolver exercícios na mão, eu gosto de fazer como eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Quem tem curiosidade de saber como é que é a abordagem algorítmica, bem certinho, usando matrizes, né, dá uma olhada nos livros que lá eles abordam dessa maneira. Tá? Então eu peguei aqui, ó, para ajudar a gente, tipo setinhas aqui, ó. Setinhas, setinhas e setinhas. Tá? Por quê?
Porque eu vou ter que fazer multiplicações cruzadas entre os coeficientes dessa matriz para obter os coeficientes aí das linhas de baixo, né? Então, assim, ó, pessoal, eu vou colocar a marcação onde as coisas que eu vou ter que usar. Ó. Então, primeira regrinha que a gente tem que lembrar. Eu sempre vou usar a primeira coluna. Então, eu marquei aqui em cor de rosa, choque, a primeira coluna. Tá? Eu sempre vou usar linhas sucessivas. Tá? Já explico o que eu vou fazer aqui. E eu sempre vou usar uma coluna adjacente à coluna que eu quero calcular. Vocês já vão, relaxem o facho aí. Ó. Enquanto, depois do primeiro, segundo elemento, vocês vão entender o algoritmo aqui. Para calcular esse primeiro carinha aqui embaixo, que eu vou chamar, só para dar um nome para o coitado, de B0, para calcular o B0, eu vou usar os elementos que eu estou marcado aqui, ó, tá vendo? Todas essas setas aqui. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer multiplicações cruzadas. Né? Então, a regrinha básica é a seguinte. Tu vai multiplicar esse carinha aqui que está acima de quem eu quero calcular. Então, bem o carinha que está aqui acima. Ó. Tu vai fazer A1 vezes o A2. Então, vai ser ó, A1 vezes A2. E tu vai diminuir menos, aí tu faz um x, uma multiplicação cruzada. Tu vai diminuir isso de A0 vezes A3. A0 vezes A3. Se vocês notarem, isso aí já lembra muito os determinantes, né? Mas enfim. E tu vai dividir isso sempre pelo carinha acima da primeira coluna. Tá? Tu vai dividir pelo A1. No próximo carinha vai ficar claro o que eu vou fazer. Né? Tá? Então, o B0, tu vai fazer A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. Então, eu fiz o X aqui, ó, e dividi sempre por esse carinha aqui, no caso, A1. Tá? O que tu vai fazer agora? Tu vai pegar a próxima coluna, que é a coluna adjacente ao carinha que eu quero calcular. E o resto tu vai manter igual. Tá? Tu vai usar os mesmos carinhas de antes. A única diferença é que tu vai usar os carinhas sempre da coluna adjacente àquela coluna que tu quer calcular. Então, pessoal, para calcular o B1, né, tu faz a multiplicação cruzada. Ó. Mantendo sempre a primeira coluna. Ó. Vai ser A1 vezes A4. A1 vezes A4. Menos o A0 vezes o A5. Então, menos A0 vezes A5. E tu vai dividir isso pelo A1 novamente. Daí o que tu vai fazer? Tu vai deslocar de novo a coluna para cá para calcular o próximo carinha dessa linha. Que eu vou chamar de B2. B2 vai ser igual. Daí tu vai fazer assim, lá A6, né? O A1 vezes A6. A1 vezes A6 menos o A0 vezes o A7. A0 vezes A7. A0 vezes A7. E tu vai dividir isso por A1. Percebam que todos os elementos dessa linha foram divididos por A1, que é o primeiro elemento, é o elemento da primeira coluna da linha superior. Né? E até quando tu vai fazer isso? Até que eu tenha 0 aqui, e daí vai ficar 0 menos 0, que é 0. Tá? A moral é, tu vai calcular até que os elementos, né, sejam zeros. Né? Daí não tem por que continuar calculando, porque vai zerar tudo. Em resumo é isso. Agora, o que tu faz? Né, tu já preencheu toda essa linha. Tu vai agora ter que resolver os elementos para a próxima linha. Tu vai literalmente repetir esse procedimento para a linha de baixo. Então eu vou deslocar essas duas setas para cá.
e vou começar de novo com a coluna adjacente. E tu vai fazer essas mesmas multiplicações cruzadas para calcular C0, C1, C2, C3. Então eu vou calcular o C0 aqui. Ó. C0 vai ser o B0 vezes o A3. Então vai ser o B0 vezes o A3. B0 vezes o A3 menos o A1 vezes o B1. Tá? Então eu vou fazer B0 vezes A3 menos A1 vezes B1. Né? Então, B0 vezes A3 menos A1 vezes B1, dividido pelo B0. Tá? A divisão sempre vai ser pelo elemento da primeira coluna, linha acima da linha que eu estou calculando. Vou fazer o C1. Para calcular o C1, eu vou para a coluna adjacente. E o meu C1 vai ser igual. Vamos fazer aqui com calma. Professor, isso aí é chato, né? É chato, mas quer resolver um polinômio de grau 5? Seja feliz. Então, vou lá. Ó. As B0 a 5. Então, B0 a 5 menos A1 B2. Tá? Então, o C1 vai ser B0 a 5 A1 B2. Tá? Então, menos A1 vezes B2. A1 B2. Tá? Dividido por B0. E daí tu segue o baile, meu. Oi, a filha da... Me emocionei aqui, me emocionei. Para calcular o C2, tu iria pegar esse carinha aqui e refazer as multiplicações. Tá? E assim por diante. Daí tu vai colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Aqui eu continuaria e de novo, até que eu zere todos os elementos. Isso vai acontecer, né, se tudo der certo, porque existem alguns casos especiais, tá, pessoal? Isso vai acontecer quando eu tenho zeros na linha de cima, né? Isso sempre vai acontecer se eu tenho 2 zeros aqui. O que tu faz agora? Desloca, inicia de novo e segue o baile. Desloca, inicia de novo. Desloca, inicia de novo. Desloca, desloca. E daí tu vai indo, até que tu não consiga mais calcular. E isso vai acontecer quando zerar tudo. Essa tabela aqui, coincidência isso, ela vai terminar com n mais uma linhas. Ou seja, num polinômio de grau 5, eu teria que calcular 6 linhas, né? E daí teria terminado na tabela. Isso naturalmente vai acontecer quando eu estiver aqui na 6ª linha. Nos livros vocês vão ver que o pessoal coloca aqui, ó, S na N, S na N menos 1, S na N menos 2, S na N menos 3, 3 pontinhos, daí aqui vai ser S na 0 e aqui S na 1. S na 1 e S na 0. Tá? Por que isso? Porque existem alguns casos especiais dessa tabela que eu uso polinômios auxiliares. Tá? Então, eles usam esses S's aqui para se basear. Né? Mas isso aí, quando acontecer, eu vou mostrar para vocês. Em resumo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu vou ter N mais uma linhas sempre. Renan, Depois... isso conta com as linhas do A ali, dos coeficientes? Sim, Porque conta com essas duas linhas. Então, no caso, eu faço 4 linhas de cálculo se o polinômio é de grau 5, isso? Sim, eu É só vou porque as precisar... linhas de cálculo é a partir do B0 ali, né? Sim, exatamente. Eu vou Tá, precisar calcular N menos uma linhas, em resumo. tá bom. Perfeito. Tá? Obrigada. Fechou? Não, imagina. E agora que vem a coisa mais importante, hein, pessoal? Depois que eu fiz todas essas multiplicações aí do caralho, eu vou pegar e vou olhar só para a primeira coluna. Tá? Eu vou pegar e me preocupar só com a primeira coluna dessa tabela. Porque o número de trocas de sinal nesses elementos da primeira coluna é igual ao número de polos, ou raízes, se for um polinômio genérico, né, no SPD.
Em resumo, pessoal, em resumo, eu não posso ter trocas de sinal aqui para o meu sistema ser estável. Se eu tiver uma troca de sinal nessa tabelinha, dado esse polinômio, né, isso me indica que eu vou ter raízes no semiplano direito, e vocês sabem que raízes no semiplano direito pressupõem polos lá e, consequentemente, o sistema vai deixar de ser estável. Tá? Bem tranquilo de fazer. Eu vou fazer um exemplo numérico e depois a gente vai resolver aquele problema de controle. Pode ser? Tá? Eu quero saber, sem usar nenhum software, sem usar nenhuma artimanha, se esse carinha tem raízes no semiplano direito. Tá? O meu objetivo aqui é não usar mais um software. Eu tenho uma ferramenta que me diz isso. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que ver, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na real, é montar minha tabelinha de Hurwitz. Como é que eu faço isso? Lembrando que esse coeficiente aqui ele é A0, A1, A2 e A3. Tá? Porque esse polinômio aqui tem grau n valendo 3. Né? Simples assim. Então, as duas primeiras linhas são sempre obtidas a partir dos coeficientes do polinômio. Partindo de A0, tu vai colocar o A0, primeira linha, primeira coluna. 1. Tu vai pular o A1 e pegar o A2, que nesse caso é 1 também, né? Porque aqui eu tenho 1 vezes S. Tá? Então eu vou ter 1 e 1. Tá? Então só para vocês verem, né? Eu peguei 1 aqui, ó, e peguei 1 aqui também, ó. Né? Que esse 1 aqui ele está implícito, né? É 1 vezes S. Depois que tu pegou os coeficientes com subíndice ímpar, desculpa, depois que tu pegou os coeficientes com subíndice par, tu vai completar a segunda linha com os coeficientes com subíndice ímpar, que a gente viu, né? Que nesse caso é 2 e 7. Então, na real, tu já tem aqui as duas primeiras linhas da tabela de Hurwitz, né? De Hurwitz. Daí o que tu vai fazer? Tu vai seguir o algoritmozinho lá, né? Cadê aqui os papelzinhos aqui, ó? Então eu vou pegar sempre a primeira coluna, né? E esse carinha aqui chega até a dar dó, né? Porque não tem nem graça. Para calcular esse carinha, que seria o B0, tu vai fazer multiplicações cruzadas, começando aqui pelo 2. 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 1 vezes 7. Menos 1 vezes 7. Então, tu fez aqui, ó, fez aquela multiplicação cruzada. Ó. Tá? E vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 2 menos 7, é 5, 2 menos 7, menos 5, né? Menos 5 meios. Para calcular o próximo elemento dessa linha, tu vai usar a coluna adjacente. Tá? A coluna adjacente aqui, ó, como não tem coeficientes, ela é 0. E daí tu vai ficar, para calcular esse carinha aqui, tu ficaria com 2 vezes 0, 2 vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido por 2, que vai zerar. Mas eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido por 2. Tá? Aqui é menos 5 meios, aqui é 0. Então vai zerar. Precisa calcular esse carinha aqui? Não, porque vai zerar de novo. Vai zerar, vai zerar, vai zerar, vai zerar. É isso que eu quis dizer com vai calculando até que tu consiga. Depois o que tu faz? Volta aqui para o início, desloca para baixo e calcula esse carinha aqui. Esse carinha aqui tu vai fazer menos 5 meios vezes 7, menos 2 vezes 0 dividido por menos 5 meios. Então eu vou fazer, ó, menos 5 meios vezes 7, multiplicações cruzadas. Ó. Tá?
menos 2 vezes 0, dividido por menos 5 meios. Bem fácil, né, pessoal? Isso aqui vai originar 7, porque vai cancelar já que isso aqui é 0. Então, esse carinha aqui é 7. Esse carinha aqui desloca para cá. Tu vai ter menos 5 meio vezes 0, 2 vezes 0, porque esse carinha vai zerar também, né, na linha superior. Vai dar 0. Né? 0. Na real, eu vou zerar todo mundo aqui também, vou continuar zerando aqui. Se eu quisesse, por algum motivo obscuro, continuar, vocês vão ver que o próximo carinha aqui embaixo vai ser 7 vezes 0 menos 0, 0. Esse carinha iria zerar, assim como todo o resto dessa tabela aqui, se eu continuasse a fazer. Tá? Por isso que eu digo que tu vai calcular até essa última linha, que percebam só. Quantas linhas eu calculei antes que tudo zerasse? 4. Grau do polinômio? 3. Então, essa tabela tem n mais uma linhas. Tá? Uma coisa importante, isso não foi coincidência. Esse carinha aqui, ele terminou aqui embaixo. Ó. Perceberam? Quando vocês forem resolver tabelas, casos maiores, né, com polinômios mais, com n maior, vocês vão ver que esse termo independente ele vai vir descendo, assim, é bem legal de ver, tá? No algoritmo. Ele vai descendo. E ele sempre vai terminar aqui se eu não fiz nenhuma manipulação. Por que se eu não fiz nenhuma manipulação, pessoal? Vocês se lembram que quando eu estava resolvendo sistemas, né, de equações lineares, eu podia pegar uma linha e dividir por 2 ela? Vocês podem fazer a mesma coisa aqui. Se os cálculos ficarem muito complicados, tu pode, por algum motivo, se a linha for múltipla de, sei lá, 5, tu pega todos os elementos dessa linha e divide ela por 5. Tá? Não vai alterar as trocas de sinais na primeira coluna. Tá? Então, tu pode fazer isso como uma estratégia. Eu vou evitar agora no início, porque o objetivo é que vocês entendam a análise. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu terminei a tabelinha de Routh-Hurwitz, eu vou avaliar a primeira coluna. E o meu professor gostava de fazer isso aqui. Ó. Qual que é o sinal desse carinha? Esse sinal é mais. Esse sinal é mais. Esse sinal é menos. E esse sinal é mais. Olha só. Me lembro até hoje do Pablo fazendo isso. Daí tu vai contar as trocas de sinal nessa primeira coluna. Tá? Eu comecei positivo. Na próxima linha eu troquei? Não. Continuo positivo. Não troquei nenhuma vez. Na próxima linha, troquei. Uma troca até agora. Tá? Então eu vim do mais para o menos, troquei uma vez. E depois eu vou do menos pro mais. Troquei de novo. Tá? Então, na verdade, eu tenho duas trocas. O que significa? Que esse carinha tem duas raízes no semiplano direito. Se fosse um sistema de controle, tu estava fodido. Esse é um sistema de controle instável. E eu vou provar isso para vocês. Eu vou vir aqui no Octave Online, tá indo aqui a 2 por hora, e vou calcular as raízes desse polinômiozinho maroto, que é 1, 2, 1 e 7. Então, ó, pessoal, eu tenho duas raízes. 3 raízes, desculpa, né? Eu tenho uma raiz real em menos 2,63 e eu tenho um par aqui, ó, complexo, que está no semiplano direito. Olha a parte real desse carinha aqui. Ó. Então, esse polinômio tem duas raízes no semiplano direito e uma raiz no semiplano esquerdo. Calculei as raízes usando o Routh-Hurwitz? Não, longe disso. Eu só descobri quantas raízes estão no semiplano direito. Eu não preciso calcular a raiz, eu só preciso ver se o sistema vai ou não vai estabilizar, né? Em resumo.
aonde que eu mais aplico o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz em controle? Exatamente nesse caso. Por quê? Eu projetei um controlador e eu quero usar um controlador integral puro. Primeiro, não faz isso. É ruim. Tá? Por que é ruim? A gente vai entender mais tarde porque é ruim. Tá? Mas esse controlador integral aqui, ó, tá? Ele é uma estratégia que, embora seja boa para a correção do erro, né, é péssima quando a gente fala em transitório. Porque o integral, o integrador, ele demora, é uma operação lenta. Então o sistema vai ser lento e esse atraso grande que o integrador insere vai ocasionar muito mais facilmente a instabilidade do sistema. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu quero que vocês avaliem a estabilidade do sistema. Em resumo, eu quero saber para quais valores de K o sistema é estável. Em resumo, é isso que eu quero saber. Eu estou interessado. Quais são a faixa de valor que eu posso aplicar nesse controlador que o sistema em malha fechada continue estável? Tá? E para resolver essa parada, óbvio que eu preciso encontrar a função de malha fechada. Porque eu preciso testar quem? Eu preciso avaliar o denominador da malha fechada. Né? Como eu falei na aula passada, a malha aberta, né, a planta, não a malha aberta em si, mas a planta pode ser instável. Tá? E eu posso projetar um controlador que, fechando a malha, estabiliza o sistema de controle. Tá? Então, a estabilidade do sistema de controle tem relação com sua equação de malha fechada, que relaciona R com Y, nesse caso. Tá? Então, o primeiro passo para avaliar a estabilidade é fechar essa malha. Existe uma técnica, um critério que a gente vai usar mais tarde, que é critério de Nyquist, que eu não preciso fechar a malha para avaliar a estabilidade. Mas Routh-Hurwitz não. Routh-Hurwitz exige que tu feche a malha e encontre o polinômio característico, a equação característica da malha fechada. Um ponto bem importante. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente considerar que o meu polinômio aqui está em análise, porque eu quero descobrir se esse carinha aqui de baixo ele tem raízes no semiplano direito ou não. Então, o meu polinômio que eu vou estudar é Q de S igual a S na 3 mais 2S ao quadrado mais S mais 10K. Isso é uma questão completamente difícil se eu for realizar sem Routh-Hurwitz, né? Porque, como eu expliquei na aula passada, se o K varia, a localização dos polos varia, né? Então eu precisaria encontrar literalmente a função que descreve a localização dos polos, o que para um polinômio de terceira ordem é complicadíssimo. Né? Já é complicadíssimo. Se eu aumento o grau aqui, então já era, né? O negócio é sinistro. Mas eu tenho o Routh-Hurwitz que faz isso para a gente. Então, segue o baile e faz a tabela de Routh. Vocês já vão ver o que vai acontecer. Começando com o mais alto grau aqui, que é 3, coincidentemente. Né? Eu vou colocar esse coeficiente, que de novo é 1, assim como esse aqui, é uma coincidência, deu azar, né? Mas enfim. Eu vou colocar o primeiro coeficiente do n valendo 3, aqui, o A0, que é 1. Pula o n menos 1, que é o 2, e coloca o coeficiente A2, né? Pula o A3, colocaria o A4, que não existe, é 0, né? Então, deu, acabei a primeira linha. Daí tu coloca os outros coeficientes que sobraram, os com subíndice ímpar, na linha de baixo. Esse carinha aqui vai ser o A1, que é 2. Esse carinha aqui seria o A3, que é 10K. Tá? Muito importante, é 10 vezes K aqui, tá? 10K. Coisa importante aqui
que eu esqueci até de comentar antes. Quando tu tá resolvendo por Hurwitz, tu tem que multiplicar todo mundo que... tu tem que isolar, desculpa, todo mundo que multiplica uma certa potência em S. Se eu tenho A vezes, se eu tenho isso aqui, ó, isso aqui é um parênteses grande aqui. Se eu tenho essa equação aqui, ó, Q de S igual a S ao quadrado mais BS mais CS mais D. Tu tem que encontrar todo mundo que multiplica S. Então, tu tem que fazer assim, ó. B mais C, S mais D. Esse é o teu coeficiente, nesse caso, A1. Né? A0, A1, A2. Né? Então, tu sempre vai juntar todo mundo que multiplica uma certa potência em S. É bem importante isso, porque eu vou ter coeficientes que variam. Tá? 10 vezes K é um coeficiente variante. Né? Porque o K pode variar. É isso que eu quero descobrir, na verdade. Eu quero descobrir os valores de K que fazem com que esse carinha só tenha raiz no semiplano esquerdo. Então, vamos lá. Né? Esse malandro aqui, ó. Eu até nem vou usar setinhas mais, né? Para calcular esse carinha, tu vai fazer 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 1 vezes 10K. Fiz a multiplicação cruzada. Aqui eu estou olhando para a tela, fica complicado. Fiz 2 vezes 1, menos 1 vezes 10K, dividido por 2. Sempre tu vai usar o carinha da primeira coluna na linha acima que tu está calculando para dividir. Sempre. E óbvio que esse carinha aqui agora é função de K. Se eu simplificar um pouquinho, né, isso, não vou nem simplificar, tá, pessoal? Vou deixar assim. Esse é 2 menos 10K dividido por 2. Que eu até posso escrever isso como 1 menos 5K, né? Sim, é 1 menos 5K. Então, 1 menos 5 vezes K. Esse carinha aqui vai ser quanto? 2 vezes 0 menos 1 vezes 0 dividido por 2. Vai zerar. E, claramente, eu vou zerar o resto aqui também. Né? Vamos para o último carinha, que é esse aqui. Ó. Esse carinha aqui, tu vai usar as duas linhas de cima e aqui. Né? Eu já terminei essa linha aqui, estou calculando essa linha aqui. Então, vai ser esse boneco aqui vezes 10K menos 2 vezes 0 dividido por esse infeliz aqui. Né? Então, vai ficar, ó, vou usar aqui meu rascunho. 1 menos 5 vezes K vezes 10K, pá! Menos 2 vezes 0, é um X, dividido por quem? Por 1 menos 5 vezes K. Tá? Esse carinha aqui, esse vezes esse, menos esse vezes esse, dividido por esse. De novo, esse carinha, esse vezes esse, tá? Esse carinha seria como? Esse vezes esse, dividido por K. Se tivesse mais elementos aqui, né? Tá? Então é sempre a mesma coisa. Como é que tu vai ter fluência nisso? Tá? Eu sempre penso que Hurwitz é que nem decorar um número de telefone pelo formato do número. Né? Tu tem que fazer isso várias vezes, né? Em resumo. O que vai acontecer aqui? Esse carinha aqui vai ser 1 menos 5K vezes 10K menos 0 dividido por 1 menos 5K. Vai sobrar 10K. Tá? Porque eu tenho A vezes 10K dividido por A. Tá? Passa a faca, né? Esse carinha é 10K, que não por acaso é o termo independente, como aconteceu com o 7. 10K. Né? Zerou aqui. Não vou nem fazer porque vai zerar, né? Olha só. Esse carinha, 0, 0 dividido por esse, 0. Agora,
o que tu vai ter que se preocupar? Tu vai ter que verificar e só se preocupar com o número de trocas de sinal na primeira coluna. Tá? O que acontece? Esse carinha é positivo. Esse carinha é positivo. E agora, José? 1 menos 5K é positivo ou negativo? Alguém me diz aí. Depende do valor de K. Exatamente. É literalmente função de K, pessoal. Então, eu posso verificar quais são os valores de K que fazem com que esse carinha aqui seja negativo. Para o controle, ele tem que ser positivo, porque senão meu sistema de controle não serve para nada. Né? Então, o que vai acontecer? Quando vocês avaliarem a tabela de Hurwitz e encontrarem funções de K na primeira coluna, eu vou ter que resolver em equações. Não tem choro. Tá? Para garantir a estabilidade, eu não posso ter trocas de sinal. Não posso. Tá? Como eu comecei positivo aqui, todo mundo tem que ser positivo para o meu sistema ser estável. Então eu vou ter duas inequações. Uma associada a essa terceira linha e uma associada a essa quarta linha. Bem tranquilo, pessoal. Qual vai ser a inequação? 1 menos 5 vezes K tem que ser maior do que zero. Essa é a primeira inequação. Tá? E essa é uma inequação tranquila, por enquanto. Né? Vocês vão ver que mais tarde algumas inequações vão ser bem complicadas. Então eu vou ter menos 5K é maior do que menos 1. Estou resolvendo a inequação. Qual que é o grande erro da galera? O grande erro da galera é esquecer que quando eu multiplicar essa equação, os dois lados por menos 1, o sinal aqui vai inverter, pessoal. Então, quando eu multiplico por menos 1 uma inequação, eu sou obrigado a inverter o sinal. Tá? Então, eu vou ter 5K é menor do que 1. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Não esqueçam disso, por favor. Com isso, eu concluo que o meu K tem que ser menor do que 1/5. Percebam como esse sisteminha aqui, né, ele tem pelo menos o K não pode ser muito grande. Tá? É o que eu expliquei na aula passada. Se eu tenho um integrador e eu aumento muito o ganho, como o integrador ele tem um efeito meio lento, eu vou ter um sinal aqui de controle que vai aumentar além da minha necessidade. Porque o sinal que realimenta aqui, ele demora para aparecer aqui. Porque o integrador tem que calcular a área, né? Então, se eu tenho um sistema que atrasa bastante o sinal e com ganho elevado, possivelmente o sistema de controle vai instabilizar. Tá? Mas não terminou aí. Essa é a primeira condição. Tá? Por quê? Para eu ter esse carinha aqui positivo, o K tem que ser menor do que 1/5. E tu pode comprovar isso plugando o valor de K aqui. Se o K for 1/5, esse carinha zera, indicando que eu estou no limite para troca de sinal. E normalmente, se eu estou no limite para troca de sinal, salvo uma condição associada às próximas linhas, o sistema é marginalmente estável, porque eu não sei se ele está trocando de sinal ou não. Ele está no limite da estabilidade. Tá? Isso é um detalhe importante. Tá? Então, essa é a primeira condição. K tem que ser menor que 5. Professor, tá? Então nesse caso ele tem que ser menor que 1/5, não menor ou igual. É, menor que 1/5, não menor ou igual, exatamente. Por isso que eu não coloquei o igual, bem lembrado. Né? Eu falei K menor que 5 antes, né? Desculpa. K menor que 1/5. Tá? Menor igual, eu estou colocando no balaio a condição de estabilidade marginal. Segunda condição, eu vou olhar, então, se eu garantir essa condição aqui,
eu vou ter um sinal positivo aqui. Só que eu tenho que avaliar a última linha também. Tá? Esse carinha, ele tem que ser positivo também. Tá? Então, eu vou ter uma outra inequação, vou ter que resolver outra inequação. E a inequação, dessa vez, graças a Deus, é muito fácil. 10K tem que ser maior que zero. Então, pode ver que eu peguei esse carinha aqui e testei se ele é maior do que zero. Depois eu peguei esse carinha e testei se ele é maior do que zero. Eu faria isso com todos os termos que são função de K. Né? Essa inequação resolve bem fácil. Né? K tem que ser maior do que zero. Então, somente isso. Né? Então, pessoal, deixa eu colocar aqui para o lado. Eu tenho duas condições. K tem que ser menor que 1/5 e K tem que ser maior que zero. Para eu não ter troca de sinal, todas as condições têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? Então, na verdade, eu vou ter que fazer uma intersecção entre os conjuntos. Tá? Uma das condições me deu que o K tem que ser menor do que 1/5. E a outra condição me deu que o K tem que ser maior do que zero. Né? Então eu gosto, né, eu acho que me lembro do colégio, acho isso aqui. Né? Então, uma linha me diz que o K tem que estar aqui, ó. E a outra linha me diz que o K tem que estar aqui. Tá? Quando que quando que eu não vou ter nenhuma troca de sinal? Na intersecção desses intervalos. Tá? Então, a intersecção desses intervalos vai me originar. As duas condições têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo, conjuntamente. Isso vai acontecer quando eu tenho o K maior que zero. Nossa, ficou horrível isso aqui. E menor do que 1/5. Porra, no finalzinho eu errei. Que merda. Então, quais são os valores que mantêm a estabilidade? K tem que ser menor que 1/5 e K tem que ser maior do que zero. Essa é a condição para o meu sistema de controle manter a estabilidade e, consequentemente, toda a análise do erro ser válida. Eu não posso avaliar o erro para valores de K que o sistema não estabiliza. Porque se o sistema não estabiliza, significa que o erro tende para infinito. Né? O sistema está tendendo para infinito. Né? Um detalhe interessante, pessoal, que depois a gente vai ver isso acontecendo no LGR. Se o K for menor do que zero, eu vou ter uma troca de sinal, ó, porque eu vou ter mais, menos. O número de trocas é 1, consequentemente uma raiz instável. Se o K for maior do que 1/5, eu vou ter mais, menos, mais, né? Indicando que eu tenho duas trocas. O sistema instabiliza com duas raízes. Né? A gente vai ver depois que essas duas raízes, né, esses pares, eles vão instabilizar oscilando. Eles vão ser polos complexos quando eles estiverem atravessando para o semiplano direito. Quando o meu sistema instabiliza para K menor do que zero, nesse caso, o sistema instabiliza com uma raiz real. Então ele vai ter um comportamento não oscilatório, ele vai crescer monotonicamente. Né? Monotonicamente não, né? Mas é um modo real que faz ele instabilizar. Seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês isso usando o Octave ou o MATLAB, tanto faz. Primeiro, a minha função de transferência é 10K sobre S ao quadrado mais 2S ao quadrado mais S mais 10K. Tá? Eu vou usar a resposta ao degrau para avaliar a estabilidade. E a gente viu na aula passada que o erro ao degrau desse sistema era zero. Né? Por quê? Porque ele é um sistema que tem integrador no ramo direto. Consequentemente, o Kp dele vai ser infinito e o erro vai ser
nulo. O integrador, eu já expliquei para vocês que ele é o único elemento que consegue corrigir o erro de posição e zerá-lo, né? Se eu abordar daí a função de transferência, né, a malha fechada vai ser TF, né, e vamos usar um valor de K pequenininho, 1/10. Vai ser o numerador 10 vezes 1/10 e o denominador vai ser 1, 2, 1, 10 vezes o meu K, que é 1/10. Então tá aí a função de transferência. Se eu der um step, eu vou perceber um comportamento oscilatório, mas o sistema é estável, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o ganho agora, ó. Eu vou colocar o ganho valendo 1,5 sobre 10. Porém, ele continua menor do que 1/5. 1/5 é 0,2, né? Tá? Se eu der o step, perceberam como ele ficou mais oscilatório, ó? Tá vendo? Ele estava assim com ganho 1/10. E ele ficou assim com ganho 0,15. Agora eu vou usar o ganho que instabiliza o meu sistema, que é 1/5, né? 1/5 e 1/5. Esse é um sistema que tem raiz imaginária pura, quer ver? Ele não foi legal essa simulação. Vou tentar calcular os pontos com mais precisão aqui. 10. Ó. Como o Octave ele usa um número de pontos arbitrário, não sei qual que é o algoritmo que eles usam, eu sou obrigado a tomar cuidado com esse tipo de sistema, ó, pessoal. O Octave e o MATLAB parecem que usam algoritmos diferentes por step, para o sample time do step. Ó. Mas enfim, cuidado com isso. O que acontece com o sistema? O sistema oscila. Por quê? Porque ele tem raízes imaginárias puras. Tá? Então, ele está no limite da estabilidade, perceberam? Se eu coloco um ganho minimamente maior, tá vendo que eu mal toquei no volume do bagulho. Olha o que aconteceu com a saída. Aqui tá 10/26, perceberam? 10/26 a amplitude. Né? Então o sistema acabou instabilizando. Tá? Óbvio que se eu uso valores de ganho bem pequenininho, vou usar 0,001 e dou step, o sistema ele vai ser estável. Mas se eu uso um K negativo, menor do que 0, ou menos 1, olha como ele instabilizou aqui. Ó. Perceberam que ele não tende mais para o valor, ele 10/25, né? Isso aqui está crescendo infinitamente. Então isso me comprovou o resultado que eu calculei via Routh-Hurwitz, né? Que eu tenho a estabilidade está limitada entre 0 e 0,2 no caso. Tá? O que eu aconselho vocês a fazerem agora, né? Tem a apostila para ler, né? Bastante coisa nessa apostila de Routh-Hurwitz, e a gente vai fazer mais um exercício na aula que vem para finalizar bem isso antes de começar LGR. Tá bom, pessoal? Beleza. Tá bom, pessoal. Belezinha, então. Tá? É importante que vocês vejam a apostila, tá? Porque lá tem um exemplo bem mais complexo que vai originar inequações de segundo grau. Vocês têm que revisar isso, hein, pessoal? Como é que eu resolvo uma inequação de segundo grau? Fechou? É nóis. Fechou, é nóis. Fechou. Professor. Poderia postar a foto dessa folha aí? Dessa folha aqui? Isso, sim. Claro. Muito obrigada. Imagina. Falou.